Tá aí o que você queria, processo penal aula 11, já com o edital aberto, concurso de escrevente. Vamos lá. Falamos no vídeo passado, na aula 10, sobre toda a dinâmica de como aconteceriam os debates, etc e tal. Então vimos até uma questão bem interessante que eu reforço com vocês, do tempo que cada pessoa vai ter, tempo da acusação e tempo da defesa, quando houver um único acusado e quando houver mais de um acusado, que você acrescenta mais uma hora no caso da fala da acusação e defesa, e você dobra o prazo de réplica e tréplica, que no fundo também você acrescenta mais uma hora. Tá? Agora, a gente, tendo encerrado tudo isso, a gente vai para os finalmente aqui do júri. Né? Então olha só, a gente está na parte agora do questionário e sua votação. Então olha só, 482, o conselho de sentença será questionado, o conselho de sentença quem são? Os 7 jurados, tá? Será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Então é como se eu perguntasse o seguinte, os fatos aconteceram? O acusado deve ser absolvido? Então são essas as perguntas que serão feitas. E aí a gente vai ver agora como é que isso se dá. Né? Olha só. Parágrafo único diz assim, os quesitos serão redigidos. Quesitos são o quê? São os critérios de julgamento, tá? Serão redigidos, escritos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Então, respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Por quê? Você não pode ter dúvida, né? Se você vai condenar, você precisa ter uma certeza de que aquilo realmente aconteceu e você precisa ter uma clareza muito grande para você fazer isso. Então, você precisa dizer claramente que você quer condenar a pessoa. Pois bem, na sua elaboração, o presidente, o juiz, né, aqui no caso o juiz, levará em conta os termos da pronúncia, então os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, também do interrogatório e das alegações das partes. Então veja só, o juiz ele vai olhar o processo em si e como é que ele vai elaborar, porque quem vai elaborar isso, esses quesitos, é o próprio juiz. Aí o juiz vai levar em conta a decisão de pronúncia, então os termos da pronúncia, ou se a pronúncia não foi feita pelo juiz, quando o tribunal substituir essa decisão, já falamos de certo modo sobre isso, né? Mas a decisão que mandou o acusado para o júri, isso será levado em conta para realmente serem feitos os quesitos. Além disso, é uma questão interessante porque levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões que julgaram admissível a acusação, os termos do interrogatório e também das alegações das partes. Ou seja, imagine o seguinte, que no interrogatório o acusado diz que ele estava em tal lugar. É possível que essa afirmação ela seja colocada durante os quesitos. Tá? Isso é uma coisa interessante. Tá? Essa é a ideia. Então 483, agora vamos aqui nos debruçarmos sobre os quesitos em si. Então esses quesitos, que são esses critérios de julgamento, eles serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, ou seja, os fatos aconteceram, sobre a autoria ou participação, então, o acusado cometeu o crime, ou ainda, o acusado cooperou, participou, do crime. Essa é a ideia. Também uma pergunta interessante, se o acusado deve ser absolvido, se existe alguma causa de diminuição de pena alegada pela defesa, pode ser que a defesa durante o seu debate diga exatamente isso, né, que tem alguma questão, olha, foi ele, mas não era um homicídio, por exemplo, não era um homicídio qualificado, era um homicídio simples, por exemplo, ou era uma situação em que a pessoa confessou, então se ele confessou a pena deve ser diminuída, então tudo isso será colocado, né, durante o questionário. E se existe também uma circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissíveis à acusação. Então também a mesma coisa, né? Você verifica o que os jurados, eles vão receber lá um documento, né, um papel, né, vamos assim dizer, só para deixar bem claro para você, uma folha, né, com a indicação dessas perguntas. E existirão ali várias perguntas que devem ser respondidas.
Então, você vai responder, em primeiro lugar, os fatos aconteceram? Então vai ser uma pergunta sobre a materialidade, uma pergunta sobre a autoria ou participação. Se o jurado ele entende que o acusado deve ser absolvido ou não, se existe uma causa de diminuição de pena alegada pela defesa e se tem uma causa de aumento, então causa de diminuição de pena e também uma circunstância qualificadora ou causa de aumento, que são coisas que de fato aumentam a pena, né? Então a pena era uma, mas como existe uma circunstância qualificadora que foi reconhecida na pronúncia ou nas decisões que a receberam, então tudo isso precisa ser analisado. Aqui não tem muito segredo, é uma questão interessante que é a seguinte: você vai submeter aos jurados tudo o que se relaciona ao fato, tudo que se relaciona ao crime em si, tá? Parágrafo primeiro, a resposta negativa de mais de 3 jurados, então veja só, nós temos 7, né? Então a resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Então veja só, quais são esses incisos 1 e 2? Ó, materialidade do fato e autoria ou participação. Então veja só, materialidade, autoria e participação. Esses dois quesitos, você viu que tem outros aqui, né? Existem aqui mais outros quesitos, ó, no 3, no 4 e no 5. Mas, se os jurados disserem, se pelo menos 4, né? Porque se são mais de 3, você precisa ter pelo menos 4. Se pelo menos 4 jurados disserem que não há materialidade, não vota mais nada. Se pelo menos 4 dos jurados disserem que não foi o acusado, o autor ou o partícipe desse crime, acabou. Não precisa nem votar o restante. E aí tem uma coisa interessante, por quê? Porque hoje você não fica sabendo se o júri foi, por exemplo, julgado por 7-0, por unanimidade, né? Por quê? Porque chegou no número 4, para tudo. E detalhe, claro, como a votação é secreta, não dá para saber quem são esses 4, né? Pode ser que os 4 tenham um posicionamento e pudessem até existir 3 que tenham outro entendimento. Mas se chegaram-se nos 4 votos para uma determinada compreensão, já para. Por quê? Porque a ideia é você manter o sigilo das votações. Pensa só, quando você sabia que era um julgamento por 7-0, por mais que você não soubesse o que cada um votou, mas quando é 7-0, você sabe que os 7 jurados condenaram, né? Olha que coisa louca. O que significa? Obteve 7-0 quando isso acontecia, você sabia, o condenado sabia que aquelas 7 pessoas o condenaram. Agora quando você chega no número 4, você fica na dúvida, pô, será que eram só 4 dentre os 7 ou será que os 7 me condenariam? Mas não precisa saber, e essa é a ideia, você preserva mais o sigilo das votações. Então o parágrafo primeiro diz assim, a resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, encerra a votação. Isso é interessante, encerra a votação. Ó, vamos parar, não precisa de mais nada. Então, encerra a votação. Por quê? Porque o tribunal não, mas o conselho de sentença entendeu que não foi o cara, ou entendeu que o crime não aconteceu, acabou. O cara está absolvido. Ponto final, tá? Essa é a ideia. Então, os jurados recebem os quesitos e vão responder o quesito primeiro aqui, a materialidade. Se 4 aqui entenderem que não houve materialidade, ó, nem vamos votar o resto, acabou. Né? Passou o critério do primeiro, vamos para o segundo, a autoria. Foi o cara que cometeu? Foi ele mesmo que cometeu esse fato? Não, não foi. Então acabou. Chegaram-se nos 4 que dizem que não foi a pessoa, acabou, não precisa nem votar o resto. Causa de aumento, diminuição, não precisa de mais nada. É um negócio bem objetivo mesmo, é um negócio bem interessante. Aí olha só, respondidos afirmativamente, ou seja, dizendo que é a pessoa, né? Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado, que veja só, uma coisa interessante, né? Tem um ponto bem interessante que é o seguinte, pode ser que o jurado entenda que o crime aconteceu, então aconteceu a materialidade, pode ser que o jurado entenda que foi a pessoa que matou, mas mesmo assim o jurado absolve. Por quê? Por exemplo, por legítima defesa. Por exemplo, tá? Então qual que é a ideia? Por isso que você precisa também fazer essa pergunta. Mesmo que o crime tenha acontecido, mesmo que tenha acontecido uma morte, mesmo que tenha se provado que foi a pessoa que atirou, a pessoa que matou, a pessoa que cometeu o crime, mesmo assim o jurado condena ou absolve? E aí a pergunta é, o jurado absolve? Porque pode ser que o jurado entenda exatamente isso. Olha,
foi ele, mas eu vou absolver. Por que eu vou absolver? Porque existe aqui um outro motivo, a legítima defesa, alguma argumentação qualquer aqui, que permite que eu absolva esse acusado. Então essa é a ideia, tá? Então o parágrafo 2º trata disso. Então, mesmo que exista a votação favorável à materialidade e à autoria, que são esses dois primeiros incisos, mesmo assim, você precisa perguntar se o jurado absolve. Por quê? Porque o jurado pode absolver porque reconheceu que o fato aconteceu, reconheceu que foi a pessoa que cometeu aqueles fatos, mas mesmo assim ele absolve porque existe um outro argumento, tá? Então essa é a ideia. Parágrafo 3º, decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue. Então, decidindo pela condenação, o julgamento prossegue. Devendo ser formulados quesitos sobre aí os próximos que estão aqui, ó, que agora estarão aqui, ó, causa de diminuição alegada pela defesa e circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então essa é a ideia, você faz uma análise, aí é uma expressão que não vai cair para você na prova, mas é uma análise por prejudicialidade. Então o que acontece? Eu primeiro, é aquela coisa, né? Para começo de conversa, os fatos aconteceram? Tem materialidade? Ah, não tem. Então, absolve o cara já. Morre aí. Ó, tem materialidade, mas tem autoria e participação? Não, não tem. Então morre aqui o processo. Tem materialidade, tem participação. Agora, o jurado absolve? Absolvo. Então, morre aí. Tem materialidade, tem participação. O jurado absolve? Não, o jurado não absolve. Então quer dizer que o jurado vai condenar. Se o jurado vai condenar, a gente prossegue pelo que está aqui no parágrafo 3º. Você vai votar causa de diminuição alegada pela defesa e qualificadora ou causa de aumento alegadas, indicadas na decisão de pronúncia. Beleza. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Então veja só, o que eu quero que você entenda. O que é desclassificar a infração? Aqui desclassificar é, por exemplo, o crime não ser visto como homicídio, mas lesão corporal. Veja, entenda, a lesão corporal é de competência, se ela fosse julgada sozinha, ela seria competência do juiz singular. Aqui, juiz singular é o juiz que não vai julgar o júri. É o juiz de uma vara criminal comum. Tá? Então é o juiz que vai julgar sozinho aquele caso. Entenda, né? Existe o juiz singular e existe o júri. O júri, existe dentro do júri o próprio juiz que vai presidir o júri e o conselho de sentença que vai dizer se o cara é culpado ou inocente. Então aqui qual a ideia? Se foi sustentada a desclassificação, ou seja, se foi dito que não é caso de homicídio, mas por exemplo é caso de lesão corporal, que seria de competência do juiz singular, então da infração para outra de competência do juiz singular, por exemplo, né, o caso de lesão corporal, será formulado um quesito a respeito para ser respondido. Ou seja, houve lesão corporal? Então essa é uma pergunta interessante. Ou existe prova, prova não, mas ocorreu o crime de lesão corporal? Então essa é a ideia, tá? Então esse é um ponto interessante. Claro, isso desde que sustentada a desclassificação. Então pode ser que o defensor, que o advogado, esteja durante o júri dizendo o seguinte, olha, ele deve ser condenado, mas não por homicídio, ele deve ser condenado por lesão corporal. Então se isso foi sustentado, esse quesito será também colocado. Por quê? Porque a lesão corporal normalmente seria julgada, se não estivesse no júri, ela seria julgada pelo juiz singular, por um juiz normal, com indicação de só um juiz para julgar aquela questão. Como isso está no júri, os jurados vão ter que apreciar isso, né? Então essa é a ideia. Então, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito. Então essa é a ideia, tá? Para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito. Por quê? Porque pode ser que, de fato, a pergunta aqui seja a autoria do homicídio. Não, não há autoria do homicídio. Mas existe autoria para a lesão corporal? Opa, pode existir autoria para a lesão corporal, tá? Ou, o acusado deve ser absolvido? Bom, pode ser que eu absolva essa pessoa do crime de homicídio, mas eu quero condená-lo, por exemplo,
para o crime de lesão corporal. Então isso o juiz vai, durante esse julgamento, durante a leitura ali dos quesitos, ele vai encaixar ou no segundo ou no terceiro quesito, a depender do que foi argumentado, tá? Então essa é a ideia interessante. Por quê? Qual a questão do concurso? A questão do concurso é a seguinte: sustentada a desclassificação, o processo será enviado para o juiz singular. Não. Sustentada a desclassificação, a votação sobre isso será também colocada para os jurados. Então, se foi sustentada a desclassificação, ou seja, se a defesa, vou até colocar aqui, se a defesa sustentou que não é homicídio, mas é lesão corporal, que não é de competência do júri, o que vai acontecer? Esse quesito precisará estar para os jurados votarem sobre ele. Então sustentada a desclassificação da infração penal para outra infração, tá? Para outra infração de competência do juiz singular, que é o juiz que não vai julgar o júri, que não vai julgar no tribunal do júri, que não vai atuar, vou até colocar aqui, ó, não vai atuar no júri, que é o juiz de uma vara criminal comum, vai ser formulado o quesito a respeito. Cara, isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, hein? Fácil de passar a perna em você. Porque você pensa o seguinte: bom, desclassificar é o cara que está respondendo por homicídio responder por um crime mais leve, por exemplo, uma lesão corporal. Será que os jurados que têm competência para julgar o homicídio vão também ter competência para votar sobre uma lesão corporal? Sim, tá? Essa é a ideia. Aí olha só, parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada, então crime na sua forma tentada, então por exemplo um homicídio tentado, ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões, para ser respondido após o segundo quesito. Aqui, amigos, eu não quero que você guarde o momento, vai responder após o segundo ou terceiro, etc. O que eu quero que você entenda, principalmente, imagina o seguinte: tem a indicação de um crime na forma tentada. Então, o que se conclui durante os debates ou que a defesa sustenta, é que o crime foi tentado. Então não foi um homicídio consumado, o cara não morreu, foi um homicídio tentado. Ou seja, eu tentei matar, mas por algum motivo o cara não morreu. Então, sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada, ou ainda havendo divergência sobre a tipificação do delito, imagine o seguinte, que você não sabe se aquele crime, por exemplo, é um homicídio simples ou, porventura, um homicídio culposo. Veja, ou um homicídio qualificado. Imagine que existe a tipificação aqui é um enquadramento, tá? Por favor, eu acho que essa é uma questão importante para eu dizer para você. Enquadramento do crime. Então, havendo dúvida, sendo este crime, né, da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Ponto. Então, veja só. Duas questões importantes. Se eu estou falando da desclassificação, o júri precisa dizer se vai haver ou não a desclassificação. Ou seja, se o advogado, se alguém lá no processo está sustentando a ideia de que, em vez de homicídio, é lesão corporal, que não é da competência do júri, o júri precisa falar sobre isso. É o caso de desclassificação ou não é o caso de desclassificação? Então essa é a ideia. Esse é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Se a gente estiver falando de um crime tentado, ou seja, houve uma tentativa, também essa situação precisa estar descrita nos quesitos. Ou ainda existe uma dúvida sobre a tipificação, sobre o enquadramento do crime. Olha, isso aqui foi um crime do quê? Isso aqui foi um infanticídio ou isso aqui foi um homicídio, por exemplo? Estou dando a título de exemplo, né? Então isso precisará estar indicado pelos jurados, tá? Então, houve o crime tal, então se existe essa dúvida, é claro que isso precisará estar sendo julgado pelos jurados. Aí, olha só, parágrafo 6º, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, é claro, você vai fazer os quesitos sendo julgados, sendo apreciados de formas distintas, aqui de formas separadas.
Tá? Porque pode ser que uma pessoa realmente estivesse na cena do crime e a outra não estivesse. Então você precisa realmente separar esses quesitos, não tem muito segredo aqui, mas é claro que a lei não contém palavras inúteis, o que significa que a lei coloca isso realmente para evitar que uma pessoa seja condenada por uma falta de clareza com relação àquilo que está no processo. Então, se tem mais de um crime, vamos votar separadamente. Tem mais de um acusado, também vamos votar por pessoa. Ó, vamos votar primeiro para esse aqui e depois vamos votar tudo para esse aqui. Essa é a ideia do parágrafo 6º. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará, perguntará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão sobre esses requerimentos, né? A decisão aqui sobre os requerimentos ou reclamações, constar na ata. Então entenda que no final do júri vai ter uma ata, vai ser feita uma ata para, de fato, a gente fazer um registro de tudo que aconteceu. A gente vai ver que a última coisa que a gente vai colocar aqui, uma das últimas coisas na parte do júri é a ata. Então o presidente vai ler os quesitos e vai perguntar, ó, moçada, é isso aqui mesmo? A gente está votando certo, a gente vai votar certo sobre isso aqui? Aí pode ser que o promotor diga, não, tem uma coisa errada aqui. Pode ser que a defesa diga, olha, tem alguma coisa errada aqui. Então veja, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer desses requerimentos, né? Qualquer dos requerimentos ou reclamações, bem como a decisão sobre essas reclamações constar da ata. Ponto. Coisa simples. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Então, ainda em plenário, o presidente vai explicar. Ó, quando estiver aqui materialidade, significa o seguinte, eu quero saber se o crime aconteceu ou não. Ó, absolvição, o que é? Absolver é você inocentar, é dizer que o cara não cometeu crime, por exemplo. Tá? Então, o juiz vai explicar os quesitos para os jurados. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados e o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça, então o réu não vai aqui para essa sala, ó, todos dirigir-se-ão para a sala especial a fim de ser procedida à votação. Então não tem dúvida nenhuma para ser esclarecida, vamos pegar todo mundo, juiz, jurados, Ministério Público, advogado, toda essa moçada vai para uma sala, né, uma sala especial, onde será feita a votação. Aí o parágrafo 1º diz, na falta de sala especial, o que o juiz faz? Ó, moçada, sai todo mundo aqui, vamos fazer aqui mesmo. Ó. Então, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Então, o juiz vai pedir que o público se retire. Por quê? Porque você vai fazer do próprio plenário uma espécie de uma sala especial. Tá? Então, todo mundo vai votar ali mesmo no plenário. Parágrafo 2º, o juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Então, é claro, o juiz vai advertir que as partes, quem são as partes aqui? O Ministério Público e a acusação. Eles não podem fazer não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho. Então não pode ficar lá o promotor dizendo o seguinte, gente, ó, não se esqueça, hein, tem que condenar, porque bandido é na cadeia, e não sei o que. Ele não pode ficar perturbando os jurados com relação a isso. Ou então o advogado de defesa, ó, gente, vocês vão condenar o inocente, cuidado aí, hein, e não sei o que, tal. Então não pode, tá? Não pode perturbar, é silêncio, é um momento de silêncio que você está decidindo a vida de alguém. Tá? Então não é uma coisa, como eu sempre falo, não é um quilo de banha de porco, a gente está falando de uma vida, né? Então a gente tem que saber muito bem o que a gente vai fazer com essa pessoa. Tá? 486. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco, facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Então o que o juiz vai fazer? Vai entregar, ó, vamos votar o primeiro quesito? Então você tem aqui uma cédula com a palavra sim, uma cédula com a palavra não. Primeiro quesito, materialidade, a materialidade, aí coloque o seu voto aqui. O cara coloca o voto aqui, seja ele sim ou não. Agora, o seu outro voto vai ficar nessa urna aqui. Tá? Vou ficar nessa urna não, mas eu vou recolher esse outro voto aqui. Quesito 2. Ó, então olha só, porque aqui
a própria norma, o próprio texto legal diz assim, ó, antes de proceder-se à votação de cada quesito, então é para cada quesito isso vai acontecer, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco, então distribuir aos jurados pequenas cédulas, desculpe, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Ou seja, meus amigos, então para cada um dos quesitos vai haver essa indicação. Tá? Então, quesito 1, materialidade. Coloque aqui o seu voto. O cara vai lá e coloca sim ou não. Agora, autoria. Coloca aqui o seu voto, sim ou não. O jurado absolve? Sim ou não? Coloca aqui. Há causa de diminuição? Coloque aqui, sim ou não. Foi um crime tentado? Coloque aqui, sim ou não. É o caso de desclassificação? Coloque aqui, sim ou não. E assim por diante. E depois os votos que a pessoa não fez também serão recolhidos. Ó. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Então, em cédulas separadas, em cédulas não, né? Mas em urnas separadas, as cédulas dos votos e as cédulas que não foram utilizadas. Tá? Essa é a ideia. O juiz vai precisar se organizar. Moçada, vamos lá, vamos votar a primeira coisa aqui. Materialidade, vota aí. Pá, votou. Bom, tem porque veja, se não tem a materialidade, não precisa nem votar o resto. O juiz viu a materialidade, olhou e falou, bom, tem 4 votos aqui, então vamos para o próximo quesito. Tem autoria? Daí votou. Olha, tem autoria. Temos aqui 4 votos falando da autoria. Então vamos para o próximo quesito. Por quê? Se o juiz olhar aquele segundo quesito, não tem pelo menos 4 votos lá, ó, parou tudo, vamos embora para casa porque acabou, não tem mais votação. Pronto, é isso. Tá? Então, e isso é feito como? O voto que é feito fica numa urna e o oficial de justiça recolhe os votos não dados ficando numa outra urna. Tá? Para assegurar, então, 487, para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Beleza. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Então, depois de olhar a resposta, né, e verificados os votos e as cédulas não utilizadas, né, para você conferir, veja, se aqui tem 7 sims, do outro lado precisam ter 7 nãos, por exemplo, né, a título de exemplo, né, só para você entender. Então, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Então isso precisa estar num termo, tá? Então isso precisará estar escrito. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Então precisa estar escrito que foi feita essa conferência. Agora olha que interessante, as decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos, ou seja, a gente até viu, atingindo o 4º voto sobre algum quesito, você de fato já define aquilo, você não precisa realmente chegar nos próximos, mas as decisões serão sempre tomadas por maioria de votos, porque de 7, se nós estivermos com 4 votos, está decidido, né? 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra, ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. É lógico, né? Então pensa o seguinte, o juiz, de fato, ele começa a olhar lá as votações e percebe que pode haver ali uma contradição, né? Eventualmente pode existir ali alguma divergência nos votos. Então o juiz olha e fala, gente, ó, tem alguma divergência aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos votar de novo isso aqui, tá? Então essa é a ideia. Não precisa saber quem foi que votou errado, pelo amor de Deus. Mas, de fato, se o juiz perceber alguma contradição, o juiz explica de novo para que daí, de fato, você tenha essa clareza no que vai ser julgado. Então, se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, então, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único, se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por fim a votação. Por exemplo, né? Então, como que a gente sabe, né? Verificar que ficam prejudicados os seguintes. Pensa o seguinte, naquela situação que eu falei para você. Primeiro item, primeiro quesito, materialidade. Se você diz que não há materialidade, todos os outros não precisam mais ser julgados, porque eles estão prejudicados. O que é prejudicado? Não precisa mais ser analisado. Não dá mais, não tem sentido mais analisar o resto, porque o tribunal, porque o conselho de sentença, em verdade, já reconheceu
que não há materialidade. Então todos os outros estão prejudicados. Essa é a ideia, tá? Então não preciso votar os restantes. O que é estar prejudicado? Não precisa mais votar os seguintes. Não precisa mais votar ou considerar os seguintes. Essa é a ideia, tá? 491, encerrada a votação, será o termo a que se refere o 488 deste código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Beleza, você vai fazer um termo lá e vai, de fato, assiná-lo. Essa é a ideia, tá? Aí, meus amigos, só pra gente, de fato, finalizar, a gente vai fazer um outro vídeo falando da sentença e da ata, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito cansativo para você, embora em alguns vídeos eu esteja já fazendo vídeos um pouco maiores, mas eu quero fazer dessa forma aqui para você. Você sabe que eu tenho a turma de exercícios, eu aconselho muito que você entre na turma de exercícios. Por quê? Porque na turma de exercícios a gente trata de todos os assuntos que já foram tratados no canal. Professor, você vende em separado? Olha, eu prefiro, primeiro, que vai cair tudo, né, para você, não vai cair só uma matéria. Então eu vendo todo o conteúdo. Então a cada semana eu mando 20 questões de assuntos diversos, do que já foi tratado aqui no canal. Então eu mando essas questões misturadas, sim, misturadas, porque vai ter semana que vai ter mais de uma matéria e menos de outra, e assim por diante, a depender da nossa dinâmica aqui no canal. E depois nos domingos, né, na verdade eu mando um vídeo com a correção, e isso é interessante, né? E também mando o gabarito por escrito. E o interessante é você fazer, entender onde você errou e mais do que isso, né? Um ponto importante, você usa esses vídeos como uma forma muito eficaz de revisão. Qual é o valor disso? Primeiro, o valor é inestimável, mas eu cobro por isso, né? Por essa revisão, o quantitativo de R$10 para cada um dos meses. Então eu quero a turma, eu quero os exercícios de abril, R$10. Quero os exercícios de maio, R$10. De junho, agora de agosto. Para cada um desses meses, R$10. Se você quiser tudo agora, em agosto, você paga R$50 de início e depois você paga para setembro R$10 e para outubro R$10. Mas se quiser, né, não tem fidelidade, não tem nada. Se você quiser algum tipo de mês avulso, você também paga R$10 para cada um dos meses. Sem estresse, a gente se resolve quanto a isso. A única coisa que eu não vou fazer é separar essas questões. Eu sugiro que você faça a aquisição de tudo, porque isso te ajuda também a você revisar. Professor, qual a diferença dessa série de exercícios para aquilo que o que concursos tem? A diferença sou eu. A diferença é que eu que estou explicando. Essa é uma grande diferença, tá? Então eu preciso dizer isso com muita clareza. Por quê? Se você vai lá no Que Concurso, pode pegar lá, tem vídeo também, faça do jeito que você quiser. Agora, se você gosta do jeito que eu ensino, do jeito que eu explico aqui para você, eu acho que você deveria também fazer parte disso, tá bom? Então o meu número de WhatsApp está aqui embaixo, se você quiser pode me chamar, eu te passo por lá todas as instruções, dá para fazer por Pix, por transferência, do jeito que você quiser, tá? Do jeito que estiver lá disponível, não tem problema nenhum. E aí a gente vai se falando também por lá, eu mando todas as questões para você já num link, e depois as próximas eu mando dentro de um grupo de WhatsApp, então fique tranquilo com relação a isso. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz por estar aqui, fico muito feliz por estar ajudando as pessoas, fico muito feliz por tantos e tantos e tantos e tantos e tantos alunos nas turmas de exercícios. Eu não imaginava. Para quem se lembra, quando eu abri essa turma de exercícios, eu disse o seguinte, eu vou começar com 10, né? E eu ainda comecei, quando eu comecei com 7 alunos, né? E hoje a gente tem centenas de alunos. E é muito interessante isso, é uma experiência para mim muito interessante, muito boa. Gosto bastante de fazer o que eu faço aqui e fico muito feliz por estar conseguindo ajudar você. Gosto muito de você que também está aqui. Você que é assinante do canal, seja inscrito no canal. Ó, uma dica só para terminar aqui, você que coloca lá para ser notificado, né? Você que não gosta de ver propagandas no canal, se você for notificado, se você marcar aí para ser notificado, sempre que eu subo um vídeo para o YouTube, eu demoro mais ou menos aí depois uns 10, 15 minutos para colocar as propagandas, porque é assim que a plataforma aqui funciona. Então veja só, se você não gosta de assistir as propagandas e você está com as notificações ativadas, você recebe a notificação, já entra e vai conseguir assistir o vídeo sem estar com as propagandas, né? Então se você não gosta, é uma forma de você realmente se livrar das propagandas. E outra coisa que eu queria dizer para você eu fico muito feliz por todo mundo que curte, que comenta, que compartilha, você que também assiste as propagandas, que clica, cara, se você não quer entrar em nada, tal,
Por favor, clique nas propagandas, porque isso me ajuda muito, você não tem noção de como isso me ajuda. Porque as pessoas colocam dinheiro e anunciam, e quando você clica, uma parte desse dinheiro é revertido para mim. Cara, você tá me ajudando, na moral, eu ganho em dólar, tá? Ah, professor, em dólar? É, em dólar. Então, pô, me ajuda aí também, né, cara? Eu acho que isso, não custa eu te pedir isso, tá bom? Então eu fico muito feliz por todo mundo que está aqui, e você sabe, eu adoro estar aqui.